Olá, milords e miladies do leste, tudo bem? Bom, hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês aqui um pouquinho diferente. As pessoas sempre ficam nessa comparação de House of the Dragon e Anéis de Poder. A gente até fez um videozinho aí maneiro, depois vi aí, galera, que esse vídeo deu uma bombadinha na internet, fazendo uma escolha para as pessoas entre Game of Thrones e O Senhor dos Anéis, né, a franquia em si. E deixei a galera responder para ver aí o que ia dar, né? E deu polêmica, claro. A comparação das duas séries que estão sendo lançadas juntas, né? As primeiras temporadas foram lançadas juntas, a segunda temporada também. As pessoas acabam comparando, né? E existe uma onda de ódio muito grande para o Anéis de Poder. Coisas de alterar, enfim, lore. Que na verdade eu não acho nem alteração de lore, né? Eu já expliquei. Eu acho muito mais adaptação para o cinema. O que eu gostaria de comparar aqui, cara, House of the Dragons é uma franquia que vem do Game of Thrones, é a mesma franquia, vocês entendem? O Game of Thrones foi um sucesso extraordinário que mudou a história de se fazer cinema, né? E aí em séries e etc. Contar histórias. O House of the Dragon é uma história para dar continuação a um puta sucesso. Então, é uma história que já vem com muita coisa validada. Ela vem com uma fotografia já validada, ela vem com um reino já validado, ela vem com castelos, com indumentárias, com armaduras de todas as casas já validadas, ela vem com toda a parte de figurino validado, ela vem com a trilha sonora. Veja bem, a abertura das duas séries é a mesma trilha sonora. Ela já vem com nuances de maneiras de como contar a história, como uma intriga para ver quem vai ficar com o trono, uma briga de poder, tanto o Game of Thrones quanto o House of the Dragon, ele tem isso como tema principal. Quem vai ficar com o trono, entendeu? Ele continua sendo um Game of Thrones, só que é um Game of Thrones do passado. É um jogo dos tronos do passado, entendeu? É uma receita fabulosa de que um personagem que era bom fica mal, um personagem que era mal fica bom, um personagem que tem um arco, uma crescente de desenvolvimento, e quando ele tá aqui em cima ele morre. Mortes inesperadas, mortes explícitas, sexo explícito, cenas de sexo de forma chocante, mostrando genitália masculina e feminina, mostrando tudo sem dó nem piedade. Isso choca, porque a gente não está acostumado, principalmente quando é de homem, porque a gente sabe que a gente vem de um universo onde a mulher era mais exposta, e agora o homem sendo exposto, então isso choca. Essas mortes da maneira que são surpreendentes chocam, do Oberyn lá explodindo a cabeça, e aí a gente vem Príncipe Luthério lá com o dragão vindo pegando ele do nada. A gente sabe que isso tudo choca, então essa receita já foi validada com Game of Thrones, a galera curte esse tipo de coisa. Vocês entendem que a mesma franquia, dono disso, pode fazer isso. Então tudo que ele quiser usar em referência a isso aqui, ele pode. É muito difícil uma série dessa não dar certo, sabe? Agora, Anéis de Poder, ela é uma franquia completamente nova. Ela não é da Warner, ela não é da New Line Cinema, ela não é dirigida pelas mesmas pessoas, sabe? Ela não tem os mesmos diretores, ela não tem os direitos de se referirem, não é nem de usar uma parada, de se referir. Ela chega a um nível que não é, ela não pode usar as coisas que a Warner produziu, entendeu? Pegar e usar a imagem do Aragorn como era, ou talvez usar aquela árvore branca de Gondor que a Warner desenhou. Ela não pode fazer isso, não é nem isso que ela não pode fazer. A verdade é que ela não pode nem citar a Terceira Era. Ela não pode falar das coisas da Terceira Era, e nem das coisas da Primeira Era, entendeu? Ela não pode. Você vê que quando ela mostra Valinor, é de uma forma muito rasa. Ela não pode entrar lá mostrando uma série de coisas. Ela não pode mostrar coisas, sabe? É tudo muito raso. Foi só o primeiro episódio, porque ela não tem o direito de fazer isso. Ela não tem os direitos para isso. E aí ela tá tentando contar uma série de 3.000 anos, uma passagem de 3.000 anos, em uma história pequena, com diálogos entre as pessoas. Gente, o rei Durin III e o rei Durin IV, eles nem sequer coexistiram na mesma época. Os anões acreditam que os reis Durins, eles são reencarnações de tempo em tempo que vêm para serem os reis dos anões. Eles nem coexistiram. Na série, o rei Durin III é filho do rei Durin IV. Porque senão iam se fazer uma série dos elfos, entendeu? Porque os elfos são imortais e vivem mais do que esse tempo. Os homens não, os anões não, ninguém ali ia viver. Então imagina a quantidade de personagens que iam ter e como que ia se desenvolver esses personagens, vocês entendem? Como que ia ter um Isildur que só viveu lá no finalzinho da Terceira Era, um Elendil, sabe? Um Anarion que provavelmente vai aparecer, que é o irmão do Isildur, filho também de Elendil. Aliás, são os dois da estátua dos Argonath e o de Anduin, aquelas duas estátuas que ficam assim, enfim. Então vocês entendem? Não dá pra gente comparar.
House of the Dragon, Game of Thrones, O Senhor dos Anéis, O Hobbit, são séries ou filmes baseados em um livro, tá? Ou em uma série de livros, onde tem diálogo de uma pessoa falando com a outra, sabe? Onde tem lá, fulano falou então com fulano aquilo, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Cara, Anéis de Poder é uma série de um período vazio de Tolkien. Vazio. Período que Tolkien escreveu, se eu não me engano, 70 páginas no Silmarillion, 79 páginas no Silmarillion, e 100 e poucas páginas no Contos Inacabados. Mas mesmo assim, contando sobre esses 3.000 anos. Imagina, a gente tem aí uma média de 200 páginas para falar de 3.000 anos. Então não se tem diálogos, sabe? Se tem assim, aconteceu isso, aconteceu aquilo, depois aconteceu isso. É muito difícil para a série, cara, sincronizar tudo isso e fazer como House of the Dragon faz, fazer como Game of Thrones faz. Então é uma coisa muito diferente, gente. É uma adaptação. É literalmente uma adaptação. Muito diferente das outras, do que eu falei, de Senhor dos Anéis, O Hobbit, Game of Thrones, que são histórias com início, meio e fim, sabe? Bem definidos, e diálogos, e tudo que tem dentro desse início e fim ali. O Anéis de Poder, ele só tem um início e um fim, e ali no meio não se tem nada, sabe? Então é muito difícil. É uma adaptação e se tem muita licença poética. Então, minha opinião é, não façam comparações. Curtam os dois de forma muito separadas. Existem problemas em um, no Anéis de Poder, existem muitos problemas no Anéis de Poder, entendeu? É claro que existe, mas é isso que eu te falei, é uma parada nova, é uma franquia nova, entendeu? O House of the Dragon, ele é de um mesmo dono que fez Game of Thrones e foi talvez uma das 3 melhores séries que já existiram na história, de todos os temas. É uma coisa já validada, é muito mais fácil de fazer, gente. Aqui tudo que é feito é novo. Não pode usar música, você não pode usar figurino, você não pode usar referências dos filmes, gráficas, sabe? Você não pode usar os atores, de certa forma, você não pode usar uma série de coisas, cara. É tudo novo, sabe? Você tem que desconstruir toda uma ideia que já foi construída na tua cabeça, sabe? E reconstruir. Imagina se House of the Dragons você tivesse que, cara, desconstruir as armaduras, os símbolos dos Targaryens que foram feitos, sabe? Desconstruir as músicas que já tanto trazem, remetem os reinos pra gente. Imagina se você tivesse que desconstruir os castelos e tudo fosse diferente, porque a franquia é diferente, tudo teria que ser feito diferente. Imagina como você, entendeu? Não dá, a sua cabeça já foi doutrinada para aquilo. Só que, infelizmente, entendeu? A franquia é diferente. Não tem como, galera. Então, assim, para de ser hater. Começa a analisar isso, ser um pouco mais brando e aprenda a curtir a oportunidade da gente estar vendo um pouco a Terra-média mais, sabe, na frente das telas, mais uma oportunidade da gente estar vendo Tolkien, sem ficar comparando uma coisa com a outra, porque não faz sentido. Bom, valeu!